Sem dúvida, Paulo foi peça-chave do cristianismo depois do Senhor Jesus Cristo. E logicamente nós não conseguimos imaginar o cristianismo sem a presença e a figura do apóstolo Paulo. Porque para analisar bem o seguinte: se não fosse Paulo, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar seguimento à obra que Jesus fez, gente, sou sincero com vocês, eu não sei o que seria do nosso segmento. Não sei. Porque, imagina só, se não fosse ele, penso que os discípulos de Jesus, que mais tarde viriam ser apóstolos, não dariam conta. Porque para quem conhece, saca muito bem do Novo Testamento, dos 27 livros, do Novo Testamento, sabe-se muito bem da dificuldade, da mornidão, e como é que eu posso dizer? E da lentidão que os apóstolos de Jesus, os apóstolos originais de Jesus, tiveram para fazer encaminhar o Evangelho de Cristo a toda aquela gente ali, e até para fora de Jerusalém, até dos termos de Israel. Foi bem difícil. É tanto que Deus chama Paulo de o apóstolo dos gentios. Porque, para quem não sabe, foi Paulo que conseguiu extrair o cristianismo do judaísmo. Então imagina só, se não fosse Paulo, se Deus não tivesse tirado Paulo do farisaísmo e ter colocado ele no meio dos cristãos, ter feito ele se converter ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ter feito ele uma figura principal, um componente principal para extrair o cristianismo do judaísmo e ter saído dos termos de Israel e ter alcançado novos territórios. Porque, para quem não sabe, Paulo pregou até na Europa, gente. Paulo pregou em todo o continente asiático. Paulo chegou até a colocar os seus pés na Europa e levou o Evangelho de Jesus Cristo a muitas nações, a muitas cidades, a muitas aldeias, a muitos lugares. Pregou em todo o continente asiático, foi em muitos lugares, foi muito perseguido mesmo. Aquilo antigamente que era perseguição. A perseguição que nós sofremos não tem nem comparação com a perseguição de antes. A perseguição de antes era uma perseguição de ameaça de morte mesmo, era crucificação, chicotada, entendeu? Era paulada, apedrejamento, era colocado os irmãos em fogueiras, em tachos ferventes de óleo. Eles eram amarrados, postos em masmorras, em prisões. Era terrível, era terrível. Amarrados em cepos, amarrados em pedaços de troncos. Era terrível mesmo. E mesmo assim, eles não faziam caso de suas vidas. Agora você imagina só se não fosse a figura carismática do apóstolo Paulo para extrair o cristianismo do judaísmo. Imagina se não fosse Paulo o líder para dar então seguimento à obra redentora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ali o Evangelho de Jesus aos nossos corações. Sei lá, eu imagino que, digamos assim, o Evangelho não estaria tão difundido, ou talvez não teria nem saído dos termos de Israel. É caso assim que dá para analisar bem, tire suas conclusões. Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você tiver alguma objeção, comente aí nos comentários embaixo aí, fica à vontade. Mas eu penso, se não fosse Paulo, se Deus não tivesse escolhido Paulo aí como figura central após o Senhor Jesus Cristo, eu penso que o Evangelho de Jesus não teria nem chegado aos nossos termos, ao redor do mundo. E se tivesse saído de Israel, teria tido um alcance muito pequeno. Tá? Deus abençoe.